Boa noite a todos. Boa noite. Quanta alegria. Como é bom estarmos reunidos. Em nome do nosso Senhor Jesus, recordo-me da fala: meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Se há antipatia, não há amor. Se não há amor, não há a presença do Cristo entre nós. Então, hoje, exatamente 19 de junho de 2023, estamos reunidos para estudar a obra Memórias de um Suicida. Hoje nós iremos iniciar, e com certeza devemos finalizar, o prefácio da segunda edição, que será conduzido pelo senhor Leon Denis. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pela nossa querida Odila. Senhor Jesus, Divino Mestre e amigo, é com o coração em gratidão a Ti pela oportunidade de aprender a valorizar a vida que aqui nos encontramos. Rogamos-te, Mestre, o entendimento para o estudo que vamos receber. Para que essa fonte de luz que vem até nós nos dê forças para darmos continuidade ao compromisso que assumimos nesta vida. Que os ensinamentos aqui recebidos, Senhor, nos ajude também a auxiliar aqueles que chegam até nós, muitas das vezes, nos pedindo socorro e o amparo. Que tenhamos, Senhor, o discernimento de falar, de aprender a ouvir, para que possamos doar tudo aquilo de bom que Tu já nos concedeste. E é por isso que nós te pedimos, Mestre, que Tu abençoe toda essa equipe que se propôs ao trabalho do bem e a trazer a luz para que saiamos nós das trevas da ignorância. Protege a cada um de nós, inspira-nos sabedoria e nos fortalece para que nós tenhamos coragem de enfrentar os obstáculos em nossas vidas, com a força e a determinação de que somente o Teu amor na nossa vivência é que nós poderemos construir um mundo melhor. Abençoa esta casa, abençoa todos os dirigentes que se empenharam nesse trabalho, que possamos nós respeitar esse estudo, valorizando através do esforço do estudo para a compreensão da nossa jornada evolutiva. Graças te damos, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Então vamos lá para o prefácio da segunda edição. Vamos fazermos algumas recordações. Leon Denis, ele nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, na França. Leon Denis era médium e foi um dos continuadores, espírita atuante, palestrante, participava dos congressos. Camilo comunicou-se com a Ivone 36 anos depois da desencarnação dele. Tá? Então, depois do suicídio, tempo de sofrimento, 36 anos depois foi quando ele começou a se comunicar com a dona Ivone. Por quê? Porque ele desencarnou em que ano? 1890.
E as comunicações com a dona Ivone, segundo o próprio material que ela coloca aqui na introdução, ela diz o quê? E se perderiam apontamentos que desde o ano de 1926, então desde 1926, ela começou esse contato com o senhor Camilo. E ele desencarnou em 1890, através do suicídio. E ele começou a se comunicar com ela em 1926. Então, ou seja, 36 anos depois, tá? Agora, o senhor Leon Denis, ele desencarnou em 1927. E pela leitura também da introdução, ele começou a se comunicar com a dona Ivone a partir de 1934. Mas aí a gente tem mais uma curiosidade, que quando ela estava recebendo o livro, ele ainda estava encarnado. Sim, o Leon Denis. O Leon Denis. O Leon Denis, exatamente. Porque ele desencarnou, o seu Leon Denis... Em 27. Em 27. E ela começou esse contato com os espíritos suicidas, diz ela aqui na introdução, em 1926. Estamos juntos? O que nós aprendemos na introdução? Que ela ia para o mundo espiritual, via as cenas, ouvia as histórias. Quando ela voltava para a vida orgânica, que ela retornava ao corpo, ela transcrevia tudo que ela tinha visto, ok? Então, o que a nossa Ivone tem? Ela tem anotações de tudo aquilo que ela ouviu e viu. Não foi uma psicografia. Então, ela tem muitas histórias escritas, ok? Esse material do Leon Denis, que nós vamos ler hoje, foi em 1957. Então, vamos lá. Tudo começou em 1926 e nós estamos aqui em 1957 falando já da segunda edição. Então, nós temos aí, gente, aproximadamente 31 anos. Desse material sendo anotado, sendo guardado. E hoje ele vai explicar qual é a parte dele nessa história. A história de Camilo. Ela tinha todas as anotações, e vocês percebem que não eram poucas. Agora nós vamos ver Leon Denis fazendo as correções. Então, esse trabalho aqui vai ser confiado ao senhor Leon Denis. Ela tem as anotações? Tem. Mas essas anotações, ela tem que tomar um corpo de um romance. E tem que estar sendo apresentado de uma forma adequada. E ele mesmo vai dizer aqui que ele vai suprir aquelas partes mais chocantes. Entendeu? Ele vai dar uma... Não tem nada errado. As histórias são coerentes, mas elas têm que ser apresentadas de uma forma adequada. Porque aí a gente fala assim, mas o fato dele não ser espírito, isso vai interferir o quê? Isso vai interferir o quê? Ele vai contar toda a história que é autêntica, é real. E que bate com a doutrina, porque a doutrina espírita, ela é a verdade. São revelações da verdade. Só que ele, por não ser um espírito, ele não sabia fazer o link com a obra. Ele não soube dar um corpo doutrinário às histórias. Apesar de que ele conta a história, Ivone anotou, mas é necessário dar um corpo, termos doutrinários. Ficou claro? Então eu posso dizer que o Memória de um Suicida foi psicografado por Camilo? Não. Mas eu posso dizer que o livro Memória de um Suicida foi corrigido e psicografado por Leon Denis? Sim, porque aí foi através de uma psicografia, para ele fazer a correção. Entendeu? Prefácio da segunda edição. Logo na primeira não tinha. Revisão criteriosa impunha-se nesta obra que há alguns anos me fora confiada para exame e compilação. O que é compilação? O compilador, quem é? Indivíduo que enfeixa numa única obra texto, documentos de origens diversas. Então, a função do compilador é unir os contos. Ela não tinha um monte de contos? Um monte de histórias? Um monte de revelações? Mas precisava unir. Essa é a função do compilador.
em virtude das tarefas espiritualmente a mim subordinadas, como da ascendência adquirida sobre o instrumento mediúnico. Ele tem ascendência sobre que instrumento mediúnico? Ivone. Ao meu dispor. E isso aqui, essa escrita, é uma psicografia de Leon Denis. Entendeu? Você vê aqui o tom de Leon Denis. Totalmente diferente da fala simples da Dona Ivone. Que aqui, o que nós lemos aqui na introdução foi Dona Ivone que escreveu. Ela a personalidade. Agora aqui não, é Leon Denis, utilizando as mãos da Dona Ivone através de uma psicografia. Continua ele. Filo, ou seja, fiz, todavia, algo extemporâneo. O que é extemporâneo? Que ocorre ou se manifesta fora ou além do tempo apropriado. Ou seja, ela psicografou há 30 anos atrás, agora que eu vou pegar nesse material. Fora do tempo. Já que me não fora possível fazê-lo na data oportuna. Por motivos, agora qual é o motivo? Afetos ou afetos, que se aplica. Por motivos que se aplica mais aos prejuízos da sociedade. Então não foi falta de tempo de Leon Denis ou porque ele estava encarnado. Não, porque seria prejuízo à sociedade naquele momento. Meus irmãos, quando a gente fala de espiritismo, a gente está falando de uma terceira revelação. Você acha que as coisas são feitas de qualquer jeito? Existe uma programação muito séria no mundo espiritual para essa doutrina. As obras de Chico chegaram na hora exata. Porque existe programação. Quem coordena tudo isso é o Cristo. Ele é o Espírito de verdade. Afetos mais aos prejuízos das sociedades terrenas, contra que o mesmo instrumento se debatia do que a minha vontade de operário atento no cumprimento do dever. Que seria quem? A Ivone, o médium. Então não foi falta de vontade minha. É porque não era a hora. E a revisão se impunha tanto mais quanto ao transmitir a obra me fora necessário avolumar de tal sorte as vibrações ainda rudes do cérebro mediúnico. Ele está dizendo assim, olha, fazer esse trabalho aqui, essa revisão que se impunha, foi difícil para ele. Por quê? Porque ela era uma mulher intelectualizada. O que a gente aprende? O espírito, ele utiliza os recursos intelectuais do médium. Ele usa os vocabulários do médium. Então imagina o trabalho que o senhor Leon Denis teve por conta dos recursos intelectuais da Dona Ivone. A gente que gosta de cozinha, né, meu filho Wesley? Você vai para uma cozinha. O que te garante a comida ser gostosa? É só a tua capacidade? Tu tem que ter ali recursos dentro daquela cozinha. Senão tu vai cozinhar com água, sal e carne. Operando nesse cérebro mediúnico, possibilidades psíquicas para a captação das visões indispensáveis ao feito, que, ativadas ao grau máximo que aquele seria possível comportar, aquele quem? O cérebro. Ele disse, eu consegui até onde dava, porque tinha coisa que não dava para ir mais. Tão excitadas se tornaram que seriam quais catadupas, rebeldes, nem sempre obedecendo com facilidade a pressão que lhes fazia, procurando evitar excessos de vocabulário. Como ele diz assim, eu tive que me adequar a médio, porque ela não teria capacidade.
Então, o que fizemos? Procurando evitar excesso de vocabulários, procurei evitar ali acúmulo de figuras representativas, tudo isso ele foi tirando. Os quais somente agora foram suprimidos, foram tirados. Nada se alterou, todavia, na feição doutrinária da obra. Por quê? Porque Camilo contou para ela o que aconteceu. Ele não inventou mentira. E ela pôde ver, à medida que ele ia contando, ela via. Então ela veio para o corpo e escreveu. Então ele não contou nada, não tem nada antidoutrinário. Como no seu particular caráter revelatório. Entrego-a ao leitor pela segunda vez, tal como foi recebida dos maiores que me incumbiram da espinhosa tarefa de apresentá-la aos homens. Espinhosa tarefa. Porque uma vez apresentando, ele disse, eu recebi, agora eu vou apresentar aos homens. Uma vez Leon Denis assinando, ele assume a responsabilidade. Espinhosa tarefa, por conta das críticas. E se, procurando esclarecer o público, por lhe facilitar o entendimento de fastos, ou seja, fastos aí são histórias espirituais. E história, bem lembrado pela nossa querida Carlinha, com H, ou seja, histórias autênticas. Nem sempre conservei a feitura literária dos originais que tinha sob os olhos. No entanto, não lhes alterei nem os informes preciosos, nem as conclusões, que respeitei como labor, como trabalho sagrado de origem alheia. O trabalho era de quem da história? Foi de Camilo. Era Camilo contando as histórias. A Ivone transcreveu. Então, eu não vou mudar a história do Camilo. A história é autêntica. Ele falou aqui, ele tirou os excessos. Sabe quando alguém vai contar a história que repete 1000 vezes? Ou fica rodando e não vai para frente? E quem sabe escrever não, sabe conduzir perfeitamente uma história. Para finalizar, que medites sobre estas páginas, leitor, ainda que duro se torne para o teu orgulho pessoal o aceitá-las. Aceitar a continuidade da vida é um ato de bom senso e humildade. E se as lágrimas alguma vez rociarem tuas pálpebras, a passagem de um lance mais dramático, não recalcitres contra o impulso generoso de exalçar teu coração em prece piedosa por aqueles que se estorcem nas trágicas convulsões da inconsequência de infrações às leis de Deus, que é o suicídio. Então, se as lágrimas rociarem tuas pálpebras, que nós possamos elevar o nosso pensamento aos irmãos que cometeram o suicídio. A pergunta dela é, o Chico era uma pessoa que tinha um quarto primário, por que ele conseguiu psicografar a evolução em 2 mundos? Mecanismo da mediunidade. Há 2000 anos, Ave Cristo, que não conta só uma história, é uma história que conta toda a parte política e social, com nomes. O nosso querido Francisco Cândido Xavier, primeiro, a gente ainda não sabe quem é Francisco Cândido Xavier. Não é um ser humano comum. É um missionário. O arquivo desse homem é espetacular. Então, quando ela está falando aqui da Dona Ivone, não está falando só de uma encarnação. Está falando do arquivo desse espírito. Porque o espírito, quando ele vai psicografar, obviamente que o meu vocabulário de hoje vai influenciar, mas eu trago o meu arquivo. E eles utilizam esse arquivo. O que é esse arquivo? Porque quando eu sou médium, eu não sou só personalidade. Personalidade é a minha última encarnação, eu sou um espírito. E eles acionam dentro de mim os meus arquivos. Então, quando eu vejo as obras de Francisco Cândido Xavier, eu digo, uau, que arquivo esse homem tem. Então, o Chico Xavier é um cientista.
é um físico, é um químico, é um geólogo, é um médico. Todas as obras falam de tudo. O Emmanuel utilizou o arquivo. O que acontece? Ele, no seu início da sua encarnação, ele ainda estava ali em processo de adaptação, mas um homem moralizado. Mas quando ele chegou à fase adulta, ele sabia quem ele era. Mas a humildade fez ele calar. Não vamos olhar para um Chico e imaginar um quarto primário. Difere da Dona Ivone, que era um espírito querido, esforçado, e que nessa encarnação se esforçou bastante, mas que não se compara com Chico Xavier. Nós, no caso, nós espíritos aqui que somos, que não trazemos lá esse arquivo todo, que a gente ainda está se debatendo na lama das paixões, eu tenho que me moralizar e eu tenho que buscar estudar, para que eu possa ser um instrumento menos ruim. Por que lá atrás, na codificação, existiam casos de médiuns que eram analfabetos, mas os espíritos dizem: nós temos muito trabalho para psicografar por uma pessoa analfabeta, porque a resistência física e material é muito grande. Poxa, uma pessoa analfabeta, ela não tem coordenação motora. Tu imagina que é psicografar? Não vai longe. Antigamente, as professoras ensinavam a gente a escrever como? Ela colocava a mãozinha dela sobre a nossa mão. Vocês viveram essa experiência? Eu vivi. E era fácil para a professora, tinha hora que ela apertava a mãozinha da gente, porque a gente queria levar para um lado. Não era assim? Essa dificuldade de resistência, eu estou dando esse exemplo da infância, agora imagina com o adulto. Imagina a psicografia, mesmo sendo a mecânica. Então, eles fizeram isso na época para comprovar o fenômeno, mas hoje eles não vão fazer, não. Entendestes? Foi bom, gente? Estamos juntos, prontos para entrar na obra? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, vamos envolver o nosso amigo Wesley, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Fica aqui a nossa gratidão a Deus, realmente, a Jesus, o nosso mestre, aos amigos espirituais que estão responsáveis em conduzir esse estudo. Somos apenas um mero instrumento. E não somos só nós encarnados. Também amigos desencarnados vêm nos ajudar e também aprender com cada um de nós. Querido Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento de estudo, reflexão, aprendizado. Que possamos trazer à nossa consciência todos estes ensinamentos. Consciência para conosco, as nossas responsabilidades, os nossos dias. Consciência para com os nossos próximos. Que possamos respeitar todos aqueles que nos cercam, sabendo que as nossas atitudes influenciam a essas pessoas. Que aqui, reunido entre amigos, irmãos, não estamos sós. Estamos ligados pela sua inteligência, bondade e justiça suprema. Que possamos nos manter fortes no decorrer deste estudo, aqui presencialmente e você em casa. Que nosso Pai, querido Pai, possa nos manter firmes com a boa vontade do aprendizado e do exercício. Assim seja.